Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Paulo Paiva, professor de Direito Administrativo, e hoje nós estamos dando sequência ao nosso curso de Direito Administrativo para concursos públicos. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os princípios implícitos do direito administrativo ou da administração pública. Nós já estudamos os princípios explícitos ou constitucionais, e a partir de hoje nós estamos começando a estudar os princípios implícitos da administração pública. Esses princípios, eles advêm da doutrina e da jurisprudência. Eles não estão na Constituição. Vamos começar a falar do primeiro princípio, um dos mais importantes, que é o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Eu vou logo definir esse princípio segundo Celso Antônio Bandeira de Mello. Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, o princípio da razoabilidade significa que a administração, ao atuar no exercício de discrição, terá que obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas e respeitosas das finalidades que presidiram a outorga da competência exercida. Para Bandeira de Mello também, o princípio da proporcionalidade significa que as competências administrativas só podem ser validamente exercidas na extensão e intensidade ao que seja realmente demandado para cumprimento da finalidade de interesse público a que estão atreladas. Então agora eu vou explicar um pouco melhor esse princípio, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. De modo geral, não há diferença entre razoabilidade e proporcionalidade. Para alguns doutrinadores, a proporcionalidade está dentro da razoabilidade. Mas para os concursos públicos, razoabilidade e proporcionalidade, em geral, significam a mesma coisa, tá certo? Então, aqui, a razoabilidade indica o quê? Uma adequação entre os meios e os fins. Ou seja, os meios estão ligados aos fins. Outra coisa desse princípio, outra observação é que ele há uma limitação da discricionariedade administrativa. Outra observação a ser feita sobre esse princípio é que também há uma limitação ao excesso da administração pública. Uma observação muito importante a ser feita é que se o administrador público ou gestor ele fugir desse princípio, ele não obedecer esse princípio, vai ser uma ofensa ao princípio da proporcionalidade, razoabilidade e proporcionalidade, e o ato administrativo do administrador ou gestor será anulado. Haverá uma anulação do ato administrativo. Nós vamos dar um exemplo agora desse princípio. Por exemplo, um agente da vigilância sanitária, ele vai fiscalizar um supermercado. Aí ele chega no supermercado e pega um pacote de bolacha, de biscoito. E aí ele vê que já está vencido há 2, 3 dias. Então ele pode aplicar 2 sanções. A primeira sanção é que ele pode interditar o estabelecimento e deixá-lo fechado por cerca de 15 dias. E a segunda sanção é que ele pode aplicar uma multa nesse estabelecimento. Então aqui, o que é que ele deve fazer, pessoal? O que é que vocês acham que é o razoável e o que é proporcional? No caso aqui, ele deve, se ele tiver estudado com agente de direito administrativo, ele vai aplicar a multa. Porque se ele não aplicar a multa e decidir interditar o estabelecimento, ele vai estar ferindo o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. E essa ofensa a esses princípios serão anulados. Haverá anulação do ato administrativo dele. Então é isso que eu queria explicar sobre esse importante princípio implícito do direito administrativo ou da administração pública. Vamos agora ver outros princípios implícitos da administração pública ou do direito administrativo. Então, pessoal, agora nós vamos ver o nosso segundo princípio implícito do direito administrativo ou da administração pública, que é o chamado princípio da tutela ou controle. Esse princípio é conhecido por 2 nomes, ou tutela ou controle, então vocês não tem como errar. Vamos aqui primeiramente
eu vou ler a definição da doutora Maria Silvia Zanella Di Pietro, grande administrativista. Segundo a Di Pietro, o princípio da tutela ou controle significa que a administração pública direta fiscaliza as atividades da administração indireta, com o objetivo de garantir a observância de suas finalidades institucionais. Então, essa é a definição do princípio do controle ou da tutela ou do controle, tanto faz. Nós vamos esclarecer mais algumas coisas sobre esses princípios. Temos algumas observações a serem feitas. A primeira, ele é um controle finalístico. Ou seja, é um controle das atividades da administração indireta por parte da administração direta. Ou seja, é necessário fazer com que elas cumpram suas finalidades. Em outros termos, segundo esse princípio, a administração direta vai controlar a administração indireta. Então, a direta vai controlar a indireta. Certo? Outra coisa a ser dita aqui, outra observação, é que esse controle é uma vinculação. Não há subordinação. Ou seja, a administração direta controla a indireta através de uma vinculação sem subordinação. Temos como exemplo dessa tutela ou controle, desse princípio, o Ministério da Educação. Ele é o órgão central e ele tem várias autarquias, tem fundações, tem empresa pública. No caso aqui, o MEC exerce controle sobre todos esses órgãos que eu citei. Por exemplo, a EBSE. A EBSE é a empresa pública do governo federal. Ela é vinculada ao MEC. E a principal finalidade da EBSE é prestar serviços de assistência à saúde. Então aqui, nesse caso, o MEC vai controlar a EBSE para ver se ela está prestando essa atividade de assistência à saúde. Então, se estiver prestando assistência à saúde, a EBSE é a empresa pública vinculada ao MEC, está tudo ok, está tudo bem. Se ela não tiver, o MEC vai controlar, vai tomar medidas cabíveis para ela prestar assistência à saúde nas universidades federais do Brasil. Ok? Então, sobre esse princípio da tutela ao controle, é isso que eu queria falar. E agora nós vamos ver o outro princípio. O próximo princípio é o princípio da autotutela. Então, pessoal, continuando aqui, nós vamos para o nosso terceiro princípio implícito do direito administrativo ou da administração pública. O nosso terceiro princípio tem o nome de princípio da autotutela. Segundo Di Pietro, o princípio da autotutela significa que o controle se exerce sobre os seus próprios atos, com possibilidade de anular ou convalidar os ilegais e revogar os inconvenientes ou inoportunos, independentemente de recurso ao Poder Judiciário. Agora eu vou explicar um pouco mais esse princípio com algumas observações, tá certo, pessoal? Esse princípio da autotutela, segundo esse princípio, a administração pode desfazer os seus próprios atos em decorrência dos aspectos da legalidade. O que é legalidade? É o ato de acordo com a lei. E do mérito. O que é o mérito? É o ato conveniente e oportuno. Ou seja, a administração tem duas formas de desfazer os seus atos administrativos. Pelo aspecto da legalidade ou pelo aspecto do mérito. Se o ato foi legal, ela vai desfazer. Se o ato não interessar, for inconveniente, ela vai também desfazer. A administração pode corrigir esse ato administrativo de ofício. De ofício, quando é de ofício? Corrige de ofício a administração pública. É quando ela própria
ela vê que o ato está errado, está ilegal ou não atende mais o mérito. Ou seja, é um ato que passou a ser inoportuno ou inconveniente, então ela desfaz. Outra forma de desfazimento desse ato administrativo é quando a administração é provocada por um particular. Então vai lá o particular na prefeitura e diz assim, olha, esse ato aí está ilegal, faz um requerimento e ela verifica e vê que está ilegal realmente o ato e desfaz esse ato. Então é uma autotutela ou autocontrole. Outra coisa, qual é essa diferença entre anulação e revogação desse ato? Ela vai anular quando o ato ou os atos forem ilegais. Quando forem ilegais, atos ilegais, enseja anular. Ela anula. E quando é que ela revoga? Ela revoga quando os atos são inconvenientes ou inoportunos. Então ela revoga atos inconvenientes e ela anula atos ilegais. Então, sobre a autotutela, é isso que eu gostaria de falar, mas o muito importante é mencionar a súmula 473 do STF. Essa súmula vocês têm que decorar, porque sempre cai em concurso, ela é muito abordada e pedida. Eu vou ler agora. Segundo a súmula 473 do STF, a administração pode anular os seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais porque dele não se origina direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Eu vou dar um exemplo para ilustrar esse princípio da autotutela. Por exemplo, a administração exara ou expede um decreto de calamidade pública em decorrência de chuvas. Então, passado o período das chuvas e não sendo mais necessário esse decreto, ela vai anular ou revogar, aqui nesse caso. Como não é ilegal, é um ato legal, mas é inconveniente porque as chuvas já passaram, ela decide então revogar. Ou seja, não é mais oportuno e conveniente manter esse decreto de calamidade de Estado e calamidade pública. Então ela revoga esse ato administrativo, tá certo? Então vamos seguir agora para o próximo princípio implícito do direito administrativo. Pronto, então pessoal, nós vamos para o nosso quarto princípio implícito do direito administrativo. Esse princípio é muito importante e é muito pedido nos concursos públicos e é citado pela maioria dos autores da área de direito administrativo. É o princípio da continuidade dos serviços públicos ou do serviço público. Vamos logo de cara defini-lo. Segundo Di Pietro, por esse princípio, entende-se que o serviço público, sendo a forma pela qual o Estado desempenha funções essenciais ou necessárias à coletividade, não pode parar. Ou seja, é uma definição simples. Em síntese, em resumo, o Estado ele não pode parar suas atividades. Vamos explicar melhor agora esse princípio aqui, conforme eu coloquei aqui no quadro. Os serviços públicos devem ser prestados de forma ininterrupta e alcança toda a atividade administrativa. Ou seja, esse princípio da continuidade do serviço público, ele vale para o serviço público em geral. Você vê nas ruas, eletricidade, água, polícia, hospitais, e também vale para as atividades públicas internas. Ou seja, dentro da repartição pública também não pode parar, tem que ter a continuidade do serviço público. Você não pode chegar na repartição pública e as pessoas dizerem, não vou trabalhar hoje. Tem que haver uma continuidade no serviço público. Tanto no serviço público externo, que ocorre nas cidades, externamente aos órgãos públicos, como dentro dos órgãos públicos, internamente. Outra observação a ser feita é que existem algumas exceções a esse princípio. Quais são as exceções? Dentre elas, podemos citar a greve, uma emergência
ou aviso prévio. Eu vou mencionar alguns exemplos. Aqui, por exemplo, algumas categorias de servidores públicos ou de funcionários públicos, eles podem entrar em greve. Então, nesse caso, vai haver uma certa paralisação do serviço público e não vai ser obedecida, nesse caso, o princípio da continuidade do serviço público. Outro caso, por exemplo, tem uma emergência, um poste cai, então a cidade fica sem energia. Então, isso é um caso de emergência. Então, nesse caso também não vai ter continuidade o serviço público de energia elétrica na cidade por um curto período de tempo. Outro caso é aviso prévio. Por exemplo, os motoristas de ônibus, eles avisam que vão entrar em greve. Então, por um tempo, pode ser que uma parte da frota de ônibus não compareça às ruas. Então vai haver uma paralisação momentânea e não vai ser seguido o princípio da continuidade do serviço público. Apenas isso é uma exceção, né? A regra é a continuidade do serviço público. Sempre vai ter serviço público, de forma contínua. Algumas consequências desse princípio. A necessidade de institutos como a suplência, a delegação e a substituição. Então, no órgão público, vai ter sempre o chefe, mas vai ter um suplente. Então, o órgão nunca vai ficar sem chefia, o suplente vai substituí-lo. Vai ter delegação também de competências e vai ter substituição. Outra observação é que vai haver, apesar de ter greve, mas algumas categorias vai ter uma proibição ou restrição desse direito de greve. Então, é uma consequência desse princípio, porque pela continuidade do serviço público não pode ter greve. Então, se fosse para seguir o princípio, não haveria greve nenhuma. E outra consequência desse princípio é que, como esse princípio é vedada a greve para algumas categorias. Por exemplo, há uma vedação de greve para agentes de segurança. No caso, o exemplo é os policiais militares. A eles não é permitido fazer greve. Então, esse é um exemplo de vedação à greve e consequentemente, do princípio da continuidade do serviço público. Então, por hoje encerramos nossa aula falando sobre 4 princípios implícitos do direito administrativo e agora vamos à resolução de algumas questões sobre o tema que abordamos na aula de hoje. Primeira questão. Banca Coppev UFAL, prova assistente administrativo. A legislação administrativa prevê a figura do substituto para os casos de impedimentos e afastamentos de servidores investidos em cargo em comissão ou função de confiança. Tal regra, denominada substituição legal, encontra seu fundamento imediato no princípio do ou da letra A, contraditório e ampla defesa. Letra B, continuidade do serviço público. Letra C, moralidade. Letra D, publicidade. Letra E, isonomia. Então aqui está falando de substituição legal. Acabamos de abordar isso na nossa aula de hoje, não é? Então, é o contraditório e ampla defesa? Não tem nada a ver. Continuidade do serviço público? Sim, porque a substituição legal permite que haja uma continuidade das atividades internas do serviço público. Então, a resposta é a letra B, continuidade e princípio da continuidade do serviço público. Vamos para a próxima questão, pessoal. Banca FUMARC, órgão PC, Polícia Civil de Minas Gerais, prova investigador de polícia. O elemento que funciona atualmente como poderoso limite à discricionariedade administrativa é o princípio. Letra A, da inafastabilidade da jurisdição. Letra B, da unidade da jurisdição. Letra C, da unidade de jurisdição. Letra D, da razoabilidade. Letra E, do duplo grau de jurisdição. Então, qual foi o princípio que a gente viu que fala sobre limitação à discricionariedade administrativa? Foi inafastabilidade da jurisdição? Não tem nesse princípio, aqui nos princípios implícitos do direito administrativo.
Da unidade de jurisdição também não. Da razoabilidade, sim, é a letra D. A gente viu o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, ou melhor, da razoabilidade e proporcionalidade. Então, esse princípio da razoabilidade e proporcionalidade, aqui a razoabilidade, ele limita a discricionariedade administrativa, conforme nós vimos na aula de hoje. Tá certo? Então, a resposta aqui é a letra D, princípio da razoabilidade. Próxima questão. Banca COSESP, órgão Sercontel S.A. Telecomunicações, prova agente. A administração pública não precisa recorrer ao Poder Judiciário para anular os seus atos ilegais ou revogar seus atos inconvenientes. O enunciado acima reflete o princípio da letra A, anulabilidade e revogabilidade, letra B, eficiência, letra C, independência dos poderes, letra D, autotutela, letra E, legalidade. Então aqui a gente está falando que a administração não precisa recorrer ao Poder Judiciário para anular os seus atos ilegais ou revogar os seus atos inconvenientes. Nós vimos na aula de hoje que esse princípio é da anulabilidade e revogabilidade, não. Eficiência, nem falamos disso hoje. Independência dos poderes, não é princípio do direito administrativo. Autotutela, sim, é autotutela. A resposta aqui é a letra D, princípio da autotutela, que permite que a administração pública anule os atos ilegais e revogue os inconvenientes ou inoportunos. Vamos para a próxima questão. Banca Quadrix, órgão CRO Goiás, prova fiscal regional. Quanto aos princípios que regem a administração pública, julguem o item. O princípio da tutela é o que trata do controle da administração sobre os próprios atos, com a possibilidade de revogar os ilegais e anular os inconvenientes ou inoportunos. A alternativa primeira está dizendo que esse item está certo. A alternativa 2 está dizendo que esse item está errado. Então, segundo o princípio da tutela, a administração tem a possibilidade de revogar os atos ilegais e anular os inconvenientes ou inoportunos. Isso é o princípio da tutela? Não. Esse princípio é o da autotutela. Então, essa questão alternativa aqui está errada. Então, a gente marca o item como errado. Então, pessoal, com a resolução dessas questões, chegamos ao final de mais uma aula de Direito Administrativo voltado para concursos públicos. Espero que tenham gostado. Curtam, se vocês gostaram, curtam essa aula. Façam seus comentários que eu responderei assim que possível. E se inscrevam no canal, porque vocês se inscrevendo no canal, vocês estão incentivando o professor Paulo Paiva a continuar a lecionar para vocês e vocês vão acompanhar mais aulas de Direito Administrativo. Então, eu espero muito boa sorte nos concursos públicos e que tenham bons estudos, tá certo? Até a próxima aula e boa sorte para todos vocês aí.